Olá pessoal, então continuando aqui, né, eu gravei um vídeo já aí sobre coordenadas cilíndricas, a intenção era gravar um vídeo só para os dois assuntos, né, coordenadas cilíndricas e esféricas, mas aí eu achei que no meio do vídeo eu resolvi encerrar o vídeo anterior para ficar um pouco mais fragmentado e não ficar um vídeo muito grande. Então eu vou falar agora sobre coordenadas esféricas dentro daquele contexto, né, ainda. Então quem não viu o vídeo sobre coordenadas cilíndricas, talvez seja interessante dar uma olhada lá nele antes de ver esse daqui, tá? Então a gente estava falando sobre teorema de mudança de variável e tudo mais, e aplicando especificamente esse teorema de mudança de variável para algumas mudanças específicas, e nesse caso aqui a gente está pensando em aplicar o teorema de mudanças de variáveis para funções de três variáveis e integrando sobre um domínio tridimensional, né, uma região do espaço, digamos assim, né? E aí um dos que a gente já viu foi o sistema de coordenadas cilíndricas e agora eu quero discutir um pouco com vocês o sistema de coordenadas esféricas, né? O que é o sistema de coordenadas esféricas, essencialmente aqui? Só relembrando, né, que é uma coisa que vocês já provavelmente já tiveram algum contato antes aí, né? Qual que é a relação, essa é a pergunta, né, entre o sistema de coordenadas esférica e cilíndrica? É a seguinte, deixa eu só reconectar aqui porque deu algum problema. Então a gente tem aqui esse sistema cartesiano, né, x, y, z, né, e a gente quer encontrar a relação entre esse sistema e o sistema esférico, né. Quando a gente fala de sistema de coordenadas esféricas, a ideia é justamente que digamos assim, a esfera seja a, a, a região mais simples para a gente aqui. É como se fosse isso, né? Em que sentido que eu estou falando, né? Quando você está no sistema cartesiano, o tipo de região interessante de se, de se representar são os retângulos, né? Os retângulos, no caso de duas dimensões, né? E os paralelepípedos retos, no caso de três dimensões, né? Deixa eu só conectar isso aqui para ver se melhora essa. Só um minutinho. Pronto. Então, o que a gente quer fazer aqui nesse caso de coordenadas esféricas, né? É o seguinte, você está aqui num ponto, digamos, um ponto P aqui, igual a x, y, z, né? Essas são as coordenadas desse ponto P. O que eu estou querendo dizer é que, sei lá, a projeção desse ponto está aqui. Então você tem aqui a coordenada y, a coordenada x e a coordenada z aqui, né, digamos. E aí você quer representar esse ponto não mais como sendo o ponto que tem essas coordenadas aqui, né? Mas você quer descrever esse ponto em função desse ângulo aqui, que a gente vai chamar de φ, né? Esse ângulozinho aqui, com o eixo da projeção desse segmento aqui que tem comprimento ρ, tá? No plano XY. Então, o ângulo entre... Isso aqui normalmente é chamado de R, uma coisa que aparece de forma meio que auxiliar aqui, né? Mas, o que importa mesmo para descrever o ponto são esses ângulos aqui, ó, θ, φ e esse comprimento ρ, né? Então, se você tem esses dois ângulos e o ρ, você também consegue descrever esse ponto, né? Esse pontinho P aqui. A questão qual que é a relação entre φ, θ e ρ com x, y, z, né? E justamente essa relação entre essas variáveis, né, cartesianas e esféricas, que a gente vai chamar aqui, é o que vai dar a transformação que vai aparecer no teorema de mudança de variáveis, o jacobiano dessa transformação, né? Então, essa transformação que é importante para a gente aqui, né? Então, para quem já conhece aí, né, esse sistema de coordenadas, né, vai saber já qual as fórmulas, né? Mas a ideia aqui não é muito difícil, né? A ideia aqui é o seguinte, ó, se você tem aqui que θ é se θ é aquele ângulo ali, fica fácil, a gente sabe que o cosseno
de θ vai ser igual ao cateto oposto aqui, que é justamente o comprimento dessa coordenada y, né? Y, cateto oposto sobre a hipotenusa, que é r, né? Então a gente já consegue uma... Claro, eu não quero isso em função de r, mas depois eu posso colocar esse r em função do φ ali, né? A gente sabe que o seno oh, desculpa, né? Eu tô fazendo ao contrário aqui, né? Tô fazendo invertido, né? Aqui é o cosseno, desculpa, eu queria falar seno aqui, né? O seno, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, né? Então estou pensando na hipotenusa como sendo como sendo esse R aqui, né? E agora sim, né? O cosseno é o cateto adjacente, que seria o x sobre R, né? E então aqui a gente já tem as variáveis x e y, né? E a variável z a gente pode olhar aqui, ó, para o cosseno de φ, né, é igual ao cateto adjacente, que é justamente esse comprimento aqui, né, z sobre ρ, né. Então aqui, na verdade, o z, daqui a gente já tem quem é a coordenada z, né. Agora vamos descobrir quem é o x e o y, né. Para descobrir quem é o x e o y, a gente precisa de uma relação aqui entre as variáveis, entre esse r, né. Vamos pensar especificamente no x primeiro, né. X a gente viu que é igual a r cosseno θ, né? A pergunta é, quem é R aqui, né? Bom, R, né? Isso aqui também é um triângulo retângulo aqui, né? Primeiro a gente pode ver isso aqui, né? E aí a gente consegue, na verdade, quando você olha para esse ângulo aqui, ó, o R é justamente, tem uma semelhança, né, entre esses dois triângulos aqui, né? O R é justamente essa distância aqui, né? Então você pode colocar esse R em função de φ e ρ como sendo o seno de φ é igual o cateto oposto, que é o R, sobre a hipotenusa, que é ρ. Aí isso aqui, daqui a gente tem que R, na verdade, é ρ vezes seno de φ. Né? Aí disso a gente já consegue tirar todas as relações. Né? Então x vai ser R cosseno θ, que na verdade é ρ seno de φ cosseno θ. Né? Y é igual a R seno θ, que é igual a ρ seno de φ cosseno θ, né? E z a gente já tinha achado que é igual a ρ. Desculpa, eu tive um problema aqui, voltando, só uma correção aqui antes. Aqui na verdade eu tinha colocado, deixa eu corrigir aqui, eu tinha colocado a mesma coisa que o x, né? Seno φ cosseno θ, mas é seno φ seno θ, né? Deixa eu Vamos corrigir aqui, seno R, né? Rho, né? Seno φ seno θ, né? Agora sim. Então, quem que é a transformação aqui que leva uma região em coordenadas esféricas para uma região em coordenadas cartesianas? Né? Vai ser T de ρ, θ, φ, né? Que é igual a coordenada x, que é ρ seno φ cosseno θ, ρ seno φ seno θ e ρ cosseno φ. Né? Bom, aí a gente precisa calcular o jacobiano para jogar na fórmula lá do teorema de mudanças de variáveis. Né? Então vamos ver quem é o jacobiano dessa transformação aqui, que a gente costuma denotar assim, né? Derivada com relação a x, y, z, derivada de x, y, z com relação a ρ, θ, φ. Né? Quem que é essa função aí? Vai ser o determinante dessa matriz aqui, né? A derivada dessa primeira coordenada aqui com relação a ρ, então seno φ
cosseno θ, né? Agora a derivada da primeira coordenada com relação à segunda variável aqui que eu estou colocando, né, na função, que é θ. Então, vai ser menos ρ seno φ seno θ, né? E a derivada com relação a φ agora, que é ρ cosseno φ cosseno θ. Né? E assim vai. Aí agora vamos fazer a mesma coisa com a segunda coordenada. Seno φ, seno θ, ρ, com relação a θ agora, né? Seno φ cosseno θ e com relação a φ agora, né? Rho cosseno φ cosseno θ. E a última linha aqui vai ser cosseno φ, 0, né? Porque com relação a θ não tem ninguém. E Rho seno, menos Rho seno φ, né? Que é a derivada do cosseno. Então aqui é uma questão de calcular esse determinante, né? Eu não vou fazer as contas aqui com vocês para a gente ganhar um tempinho, mas é simples, né? Se você usar o método dos cofatores aqui, vai ser esse cara aqui multiplicado pelo determinante dessa submatriz aqui, primeiro, né? Mais esse carinha aqui multiplicado pelo determinante dessa outra submatriz aqui, né? E aqui não vai aparecer nenhum coeficiente negativo, porque aqui é o termo 1, 3, ou quer dizer, né, 3, 1, né, aí vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 1 lá naquela fórmula. E aqui vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 3. Então o menos 1 está sempre elevado a potências pares, vai dar sempre. Então quando você fizer essas contas aqui, só já adiantando o que vai acontecer, quando você multiplicar esse termo aqui pelo determinante dessa submatriz aqui mais à esquerda, você vai zerar, né? Dá para ver aqui que o determinante dessa submatriz aqui zera, né? Dá até para ver aqui rapidamente, ó, quando você multiplica aqui seno de φ cosseno θ, aqui vai ter, aliás, deixa eu cuidado aqui, né? Na verdade não é essa aqui que zera não, eu acredito que é a outra aqui que vai zerar, né? Seno φ seno θ vezes cosseno φ cosseno θ menos ρ cosseno φ cosseno θ vezes ρ seno φ seno θ. Enfim, eu posso estar equivocado aqui nessa questão de zerar a matriz, talvez não seja isso que acontece, mas a ideia aqui é que você vai fazer esse determinante e você vai acabar chegando em menos ρ, pelo menos pelas contas que eu fiz aqui, ao quadrado seno de φ. É isso. Façam as contas e verifiquem que realmente o determinante dessa matriz dá isso aí. Né? Então, o que é importante aqui? Né? Que esse é o jacobiano, né? Da transformação, da forma como eu coloquei. E claro que eu poderia ter colocado essas ordens diferentes aqui, de modo que esse menos ficasse positivo, na verdade não ficasse o menos aqui. Acredito que se eu trocar o θ com φ isso vai acontecer. Mas isso não importa porque, lembre, lá no teorema de mudança de variável, o jacobiano ele aparece em módulo. Então, não importa o sinal que aparece aqui, né? Ou seja, se você permutar duas linhas aqui, a única coisa que você vai fazer é mudar no determinante o sinal. E consequentemente, isso não traria nenhuma consequência para o teorema de mudança de variável. Tá? Só uma observação mesmo. Então, façam essas contas, vou deixar como exercício. Mas aí a gente sabe o que, né? O que a gente pode concluir a partir disso aqui, né? Que a integral em cima de uma região R aqui, em coordenadas cartesianas, de f de x, y, z, dv, é igual a integral sobre uma região S aqui, né, onde esse S é elevado na região R por aquela mudança de coordenadas ali, de f no lugar de x vai ficar ρ, lembrem aqui, né, qual que é a transformação, né, no lugar de x fica ρ seno φ cosseno θ, ρ seno φ cosseno θ, ρ seno φ seno θ e a coordenada zero é ρ cosseno φ. Né? E aí aquela função que é o módulo jacobiano, né, que é ρ quadrado seno φ, ficou ruim aqui o espaço, né?
Aí aqui vou colocar de rho, de θ, de φ, tá? Mas essa ordem aqui vai depender de como que você constrói essa região em coordenadas esféricas, tá? Isso aqui é só para representar um elemento de volume nesse sistema de coordenadas, né? Que seria diferente desse dv aqui que está no sistema cartesiano. Mas a ideia é essa, né? Então, o importante aqui é saber que isso é corrigido, né? Por esse jacobiano que eu pedi para vocês calcularem aí, né? E que vai ser ρ quadrado, o módulo desse jacobiano é ρ quadrado seno φ. Tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui de uma aplicação, né? Dessa situação, que é a seguinte, né? Quer dizer, eu quero aplicar esse caso específico de mudança de variável para resolver um exercício, né? E o exercício é o seguinte, né? Calcule o volume do sólido dentro da esfera de raio 2. Vou escrever resumido aqui, dentro de... Eu vou colocar só a equação x² mais y² mais z² igual a 4, né? Então a esfera de raio 2. E acima do plano xy, ou seja, o plano z igual a 0, e abaixo do cone z igual a raiz quadrada de x² mais y². Então vamos ver como é que fica essa região aqui, né? Vamos tentar fazer um desenho disso aqui. Então aqui a gente tem essa esfera de raio 4, de raio 2, quero dizer, né? Aqui, né? Deixa eu colocar essa esfera mais bonitinha aqui. Supõe aqui que o raio é 2, não ficou muito bom o desenho, mas acho que vai dar para entender aqui. O raio é 2, né? Aí se aqui é o XY, né? Então eu estou pensando nisso só acima do plano XY. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui essa borda dessa esfera aqui em cima do plano XY e apagar a parte de baixo. Então isso aqui é a esfera, né? Acima do plano XY. Agora vamos colocar esse cone, né? Porque eu quero ele fora ou abaixo do cone, né? Então esse cone aqui a gente sabe já, né? Aquele cone com vértice na origem, virado para cima, então a gente vai ter um cone mais ou menos assim. Tem que ver aqui em que altura que acontece essa interseção, né? Então esse é o cone, então eu quero essa regiãozinha, deixa eu colorir aqui de azul, a região que eu quero calcular o volume, né? Essa região que está aqui, né? Tem aqui na frente também, né? Um pedaço dela, mas que está fora do cone, né? Do lado de fora aqui do cone e do lado de dentro dessa esfera aí. Então, como é que a gente pode escrever isso em coordenadas esféricas, né? Essa é a pergunta, né? Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou apagar aqui isso, acho que vai ficar melhor. Vamos apagar esse cone, deixar só aquele risquinho lá de dentro. E apagar essa parte de cima aqui, fazer assim, ó. Vou apagar esse rabisco que eu fiz aqui dentro também. Acho que vai ficar melhor para enxergar se a gente desenhar só a região, né? Então essa região é mais ou menos uma coisa assim. Peguei o cone e estou pegando a parte fora dessa esfera e fora do cone, né? E dentro da esfera. Então vamos lá. Como é que a gente pode escrever isso aqui em coordenadas
em coordenadas esféricas, né? Lembrando que as coordenadas esféricas, deixa eu até pegar outra cor aqui, né? Ela vai olhar para esse ângulo aqui, né? A variação desse ângulo. Então, desse ângulo aqui, digamos, vamos pegar um ponto qualquer aqui no meio, né? Dessa região. Então, eu vou olhar para a variação desse ângulo aqui, que é o meu φ, né? Esse φ vai variar de onde? Da parede do cone até lá embaixo, né? Que seria o π igual ao φ. Então, eu já sei que, deixa eu até ir escrevendo o que eu já estou enxergando, né? O φ ele sempre vai ser menor do que π sobre 2, né? O maior valor que ele vai atingir vai ser esse aqui, ó. Quando ele chega aqui embaixo, que é o π sobre 2, né? Porque ele é o ângulo com o eixo z. Né? E qual que é o maior valor que ele, o menor valor, quer dizer, que ele assume? É a parede do cone. A gente precisa escrever essa parede do cone em função das variáveis ρ, θ e φ. No caso aqui específico, vai ficar só em função de φ, né? Essa parede do cone, e como a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui já dá para ver que o ângulo aqui com, você pensa nisso aqui como uma projeção aqui, né, desse pontinho, esse ângulo θ aqui, a gente já está vendo que ele está variando em todo o círculo, né? O θ aqui já dá para escrever que ele está variando entre 0 e 2π, né? E o que resta ver aqui é como que está variando, então, esse ρ, né? O ρ, a gente vê que o tempo todo ele está variando de 0, até dá para escrever aqui já, ó, o ρ, ele sempre é maior ou igual que 0, né? Porque para qualquer ponto que você pegar aqui, ó, sempre você pode variar até o 0 e todos os pontos no meio do caminho vão estar aqui dentro dessa região. O ponto é aonde ele para, né? Ele vai parar na parede da esfera, né? Sempre na parede da esfera, né? E a esfera ela é caracterizada pelo quê, né? A esfera aqui em coordenadas, essa esfera aqui em coordenadas esféricas, ela é só a esfera de raio 2, né? Então ele vai sempre variar de 0 até 2, né? O que ficou faltando aqui a gente ver com clareza é de onde até onde esse φ está variando. Que a gente já viu que é até a parede do cone, mas eu preciso ver como que eu descrevo essa parede do cone em função de ρ, né? Então, qual que é o cone aqui? Vamos escrever isso, né? O cone aqui vai ser z igual, igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, né? Mas aqui o z é ρ cosseno φ, né? E aqui vai ser a raiz quadrada de... O que é x quadrado mais y ao quadrado, né? Vamos fazer as contas, mas isso aqui vocês vão ver que sempre vai dar a mesma coisa, né? Você vai acabar com o tempo aí usando sempre isso. Mas vamos escrever aqui, né? Quem que é o x, né? Então vamos lembrar lá, vai ser ρ quadrado, cosseno. Uma forma fácil de ver isso é olhando aqui, né? Para as coordenadas que a gente explicou, né? O x está aqui, né? O y está aqui. X quadrado mais y ao quadrado é o quê? R R ao quadrado, né? Que é um retângulo, um triângulo retângulo aqui. Né? E o R ao quadrado, na verdade, é o quê? Né? R é igual a ρ seno φ. Né? Então vai ser R quadrado é igual a ρ quadrado seno quadrado de φ. Então, é uma forma de ver, né? E aqui vai aparecer a raiz quadrada lá no caso, né? Então, você vai ter que... Isso aqui vai ser igual a R, que é a mesma coisa que ρ seno φ. Mas, enfim, aqui você pode fazer a conta, né? Que é ρ quadrado igual a x quadrado... x quadrado vai ser ρ quadrado cosseno quadrado de... Como é que era o x lá mesmo? Só para relembrar. Aqui, ó. X é seno φ cosseno θ, né? Então, cosseno quadrado de θ mais, vezes seno quadrado de φ mais ρ quadrado vezes seno quadrado de θ seno quadrado de φ, que é o y aqui, né? Eu vou chegar na mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês, só duas formas diferentes de fazer isso, né? Então vai ficar ρ aqui, né? Colocando em evidência o ρ, extraindo a raiz quadrada, e aqui eu posso colocar o seno quadrado de φ em evidência, vai ficar cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ, que é 1, então vai ficar seno de φ tirando da raiz quadrada. Então, ρ seno de φ. Duas maneiras de explicar isso, né? Mas aí o ponto aqui é o seguinte, né? Eu estou olhando para essa igualdade, que é justamente essa paredinha aqui, né?
z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Mas como que fica isso em coordenadas esféricas, né? O que significa isso aqui em coordenadas esféricas? Significa que o cosseno de φ tem que ser igual ao seno de φ, né? Como em coordenadas esféricas você sempre está olhando o φ variando, o φ aqui, né, é uma coisa que eu não comentei, né, mas para você conseguir cobrir todo o plano, basta você olhar o φ variando de 0 até π, que você começa aqui nesse eixo e vai até lá embaixo, né, e deixar o θ variar ao redor de tudo. Aí você consegue pegar qualquer ponto do espaço. Então, como se o φ está entre 0 e π aqui, né, quando que o cosseno de θ e o seno de θ são iguais para φ entre 0 e π, né? Lembra lá do círculozinho, né? Quando você tem aqui esse φ igual a π, esse ângulo φ aqui, igual a π sobre 4, né? Isso, π sobre 4. Né? Quando ele é π sobre 4, aí o cosseno e o seno vão dar o mesmo valor. Então isso aqui implica que φ é igual a π sobre 4. Né? Ou seja, o que a gente chegou aqui, né? Vamos escrever essa região S bonitinha agora, né? Essa região S é ρ, θ, φ, né? Onde a gente viu lá que o ρ está variando sempre entre 0 e 2, né? O θ está variando entre 0 e 2π, né? E o φ está variando, a gente acabou de ver aqui, né? Pode colocar π sobre 4 aqui, né? E o φ está variando desculpa, π sobre 2, né? Desculpa, π sobre 4, que a gente acabou de descobrir aqui, e no máximo ele vai até π sobre 2, porque eu estou olhando para a parte acima do plano XY. Né? Então, como é que eu posso montar essa integral nossa aqui? Né? Ou seja, como é que eu posso calcular o volume, né? Para calcular o volume. Né? Então, o volume vai ser, volume aqui, como a gente sabe, é a integral tripla sobre a região da função 1, dv, né? Mas isso aqui a gente sabe que pode ser escrito da seguinte maneira. Integral do... qual sequência que eu vou fazer aqui? Aí você pode escolher, na verdade que virou um retângulo, né? Qualquer sequência tanto faz. Né? Como isso aqui é um retângulo, esse S é um retângulo no sistema das coordenadas esféricas, então você pode escolher a sequência que você quiser. Vou fazer nessa sequência aqui, ρ, θ, φ. Então ρ está variando de 0 a 2, né? De 0 até 2, o θ de 0 até 2π, e o φ de π sobre 4 até π sobre 2, né? Aí aqui o jacobiano, multiplicado pela função 1, então vai ser ρ quadrado seno φ de φ de θ de ρ. Pronto, agora é só resolver essa integral, que não é difícil, né? Que você vai integrar com relação a φ, né? Então vai aparecer o cosseno aqui, né? Enfim, aí depois você integra com relação a θ, não vai depender de θ no próximo passo. Eu não vou fazer essas contas, vou deixar como exercício para vocês, essa continha, porque agora é o integral fácil de resolver. Deixa eu ver se tem alguma coisa que vai complicar aqui. Não, aqui vai ser só um integral simples mesmo, né? Você integra, vai aparecer o cosseno aqui, depois integra com relação a θ, não vai depender de θ. Quando você integra com relação a ρ, vai ser só um polinômio em ρ aqui. Então vai ser simples essa integral, não vai dar trabalho. E aí vejam aí se vai bater com as minhas contas. Nas minhas contas aqui deu 8 raiz de 2 π sobre 3, tá? O resultado aqui. Então esse é o volume dessa região aí. Então a grande lição aqui, né? Eu não quero, o objetivo não era trabalhar exatamente a solução da integral, que eu acredito que vocês já estão indo bem nisso, é mais vocês perceberem por que esse aqui é o jacobiano, né? Aqui. Porque que é ρ quadrado seno φ. Então, vocês vão ter que calcular aquele determinante ali, que eu tinha mostrado anteriormente, né? E também trabalhar um pouco essa questão de como montar como descrever, né, essas regiões aí em coordenadas esféricas. Nem sempre isso vai ser fácil, né? Aqui eu peguei até um exemplo relativamente fácil,
que todas as variáveis aqui elas estão variando entre constantes, né? Não aconteceu, por exemplo, de uma ficar em função da outra. Mas aí a gente vai ver ao longo do tempo, nas aulas de exercícios, situações em que essas variáveis aí podem ficar também uma em função da outra, como aconteceu lá com as coordenadas cilíndricas, por exemplo, né? Nas notas de estudo eu coloco um outro exemplo aí, inclusive, deixa eu ver se isso acontece, um outro exemplo onde isso aí acontece, né? Aqui no caso a variável ρ acabou ficando em função da variável φ. Então o grande desafio aqui normalmente vai ser justamente montar esse conjunto, né? Ou em outras palavras, né? Montar esse lado de cada integral, né? Esse lado de cada integral. Beleza, pessoal? Então é isso. Bons estudos aí e até a próxima.